É, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao nosso mestre, irmão Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite para mais um dia de estudo. Vamos dar graças a Deus por cada momento, né? Agradecer por estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, que pedimos, vamos pedir sua bênção, Senhor, que envie bons espíritos para nos assistir e afastar aqueles que nos possam a induzir ao erro. Que sejamos sempre sustentados pela nossa fé e que possamos ser instrumentos de paz e de amor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Valéria. Então, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Deixa eu começar novamente. Gente, desculpa aqui, só para... Eu tinha deixado tudo preparado. Não sei o que aconteceu. Estão vendo? Sim. Ah, que bom. Que bom. Tá com microfonia? Não, né? Então, deixa eu colocar... Então, vamos combinar novamente, vamos terminar as manifestações físicas, depois nós passaremos às mesas girantes. Como eu havia comentado, faltavam alguns pedacinhos, né, de manifestações físicas. Eu lembro que a Nélia, na semana passada, havia comentado sobre perfume. Eu já tinha separado 2 casos aqui para a gente trazer à tona da importância, né, das manifestações físicas que tem nos apresentado desde que o homem, né, está aqui na nossa querida Terra, né? Então, para todos, né, para a Nélia, que eu havia comentado, no livro Mandato de Amor, de Chico Xavier, tem o título Os Perfumes, né? Então, vou ler para vocês. Durante anos, o médium Francisco Cândido Xavier produziu perfumes que eram sentidos nos ambientes onde ele estava presente, ou que ficavam nas garrafas contendo água a ser fluidificada, colocadas numa sala ao lado. Quando o espírito da entidade conhecido pelo nome Sheila se apresentava, o odor que sentia no ar era de éter, especialmente quando estavam presentes pessoas necessitadas de tratamento de saúde. Água fluidificada, apanhada após as sessões, cheirava rosas. Nós mesmos, né, que escreveu o livro, presenciamos esse fenômeno diversas vezes, podendo atestar sua autenticidade, além do fato de que as mãos do médium ficavam úmidas e perfumadas. Então a gente vê, né, vários médiuns conhecidos nossos, alunos que participam do ESD, amigos,
da casa espírita, ela sempre relata sobre os fatos, né, do odor, dos perfumes, né? E o interessante é que tem pessoas que sentem o odor de rosas, de frutas, e tem outros que têm um odor não muito bom, né? Então, realmente, tem os médiuns que têm essa mediunidade sentem aonde esteja, algum local que esteja, esses perfumes, né? É um tipo de mediunidade, né? E tem outro fato sobre Chico, né, relatado nesse mesmo livro, e com esse caso que ele cita, que é um caso muito curioso, né? O fundador do Centro de Valorização da Vida de São Paulo, o Dr. Jacques Conchon, que na ocasião, na Rua Episódio, fora a Uberaba para visitar o célebre médium. Também estava desejoso de presenciar o fenômeno dos perfumes, do qual todos falavam. Porém, o guia espiritual de Chico, sentindo que esse muito lhe exigia, né, porque realmente muitos fluidos, suspenderam. Desapontado, o doutor Conchon saiu da sessão sem ter realizado o seu desejo. Quando chegou ao hotel, teve uma belíssima surpresa ao pôr a mão no bolso, viu que seu lenço estava embebido em perfume. Foi, pensamos nós, um belo gesto da entidade espiritual. Desta forma, com um brinde perfumado, reconheceu o esforço do homem que, na qualidade de presidente do CVV, Centro de Valorização da Vida, salvou a vida de tantos prováveis suicidas. Então, eu quis trazer esses dois casos que está nesse livro, né, Mandato de Amor do Chico, para ilustrarmos, né, que nós vimos as manifestações físicas, para ilustrar que nós temos manifestações físicas de todo o contexto, né? E outro também que eu trouxe, que eu queria deixar registrado, que é da transcomunicação instrumental. Então, essa comunicação espírita por instrumentos eletrônicos, né? As pessoas acham que isso é muito recente, mas não, já como nós fizemos a pesquisa, há mais de 100 anos já fazia essa experiência, né, com instrumentos eletrônicos, né? E a primeira experiência que tem referência é feita a Friedrich Jungerson, desculpe se não sei se é esse nome, e ele é considerado o pai da transcomunicação. Aqui no Brasil, uma pessoa que trabalha muito com essa transcomunicação instrumental é Sônia Rinaldi. Depois, se alguém quiser se aprofundar, é só pesquisar no Google Sônia Rinaldi, que vai ter os trabalhos dela, né? É muito interessante o que ela tem conseguido através dessa transcomunicação instrumental. Os russos também trabalham muito com essa parte de comunicação de efeito físico, né? Não sabemos, logicamente, não é para fins espiritualistas, né? Fins espirituais, né? Eles fazem isso para outros eventos, né? Que eles vão obter algum sucesso próprio. Mas eles são muito adiantados nessa questão de TCI, transcomunicação instrumental. E também eu quis trazer aqui um fato que aconteceu na família do Chico, tem casos também que aconteceram, a questão de gravações, né, de vozes, de cantoria, mas eu quis trazer uma que é muito interessante, aconteceu em 1923, que eu quis transcorrer aqui, para que nós pudéssemos participar de um fato muito interessante através desse TCI. Então, consta, né? Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, francamente contra o espiritismo, Coelho Neto era contra o espiritismo, né? Vivenciou uma experiência que o converteu, conforme seu próprio testemunho público, à doutrina, se converteu à doutrina dos espíritos, né? Ele escreveu na imprensa, né? Combati com todas as minhas forças o que sempre considerei a mais ridícula das superstições,
Essa doutrina hoje triunfante não teve entre nós adversário mais intransigente e cruel que eu, fazendo referência à conversão de Saulo na estrada de Damasco, prossegue. Minha estrada de Damasco foi meu escritório, onde soou uma voz do além, voz amada, cujo eco não morre no meu coração. Isso está publicado no Jornal do Brasil, artigo de Coelho Neto, em 1923, sob o título Conversão. Ele fala o seguinte, né? Tal declaração adveio do segundo fato. Sua filha Júlia havia perdido o marido, vindo a perder 6 meses depois também a filhinha Esther. Sua casa, conta Coelho Neto, transformou-se num jazigo melancólico de saudade. A mãe, Júlia, reunia as roupinhas, os brinquedos, principalmente a boneca que a acompanhou até seu último suspiro e passava horas a chorar. Diariamente ia ao túmulo da filha e ficava conversando com a terra. Foi aí que o pai, Coelho Neto, temendo que sua filha se interessasse pelo espiritismo, proibiu qualquer leitura relacionada ao assunto. Pouco tempo depois, sua filha mudou de aspecto e seus olhos secaram, dando lugar a frequente sorriso nos lábios. A explicação não tardou. Certa noite, a esposa de Coelho Neto irrompe a porta dentro aos prantos, afirmando: nossa filha enlouqueceu. Está embaixo, no seu escritório, falando com Esther. Atônito, o escritor perguntou à esposa: que Esther? Ao que ouve a resposta da sua esposa, né? A nossa neta. Se duvidas, vem até a escada e poderás ouvi-la. Chegando próximo, perplexo, constatou que Júlia conversava no escuro, com risinhos e externando muito carinho. Indignado, Coelho Neto perguntou à esposa: mas por que pensas que ela fala com Esther? Ela responde: porque ela mesma lhe confessou, e não imaginas com que alegria. O famoso escritor não se conteve, pegou a extensão do telefone do andar de cima, onde se encontrava, e conforme suas próprias palavras constatou: ouvi minha própria neta, reconheci-lhe a doce voz que era a música de minha casa, mas não foi só a voz que me impressionou, que me fez sorrir e chorar, senão o que ela dizia. Ainda que duvidasse, com toda a minha incredulidade, haveria de convencer-me. Tais eram as referências que a pequenina voz do além fazia fatos da vida que conosco vivera. Ouvi toda a conversa e compreendi que estamos nos aproximando da grande era. O finito defronta o infinito. Onde é que ficou, já não sofre como antes sofria, porque o que era antes esperança tornou-se certeza. Os contatos telefônicos entre Esther e Júlia perduraram. Só a incredulidade do famoso escritor e jornalista Coelho Neto cessou. Então, eu quis trazer para nós, né, porque, como havia dito, né, nos fenômenos espíritas, realmente existe largas informações, né? Tantos ainda que nós nem conhecemos, né? E essa do TCI, a transcomunicação instrumental, é importante, porque com certeza isso está avançando muito. Se vocês virem o que a Sônia Rinaldi já conseguiu, é muito importante. Ela tem muito trabalho por tudo catalogado, tudo expressado. É só nós pesquisar no Google que vai aparecer. Infelizmente, aqui nós não temos esse tempo suficiente para que nós possamos decorrer, né, de alguns casos por ela citado. Mas eu quis trazer que é muito interessante para nos mostrar as manifestações físicas que já ocorreram, que ocorrem e que ocorrerão no futuro muito próximo, que vai nos trazer muito conhecimento. Professor, com Oi. licença, a Doris, ela ergueu a mão. Ah, tá. E que vai trazer muito conhecimento sobre essas manifestações. Pois não, Doris? Eu vou falar bem rapidinho. Oh, Eu fica e à o vontade. Evandro, que hoje é falecido,
Nós moramos em Uberaba. E um dia ele chegou, falou, cheira a minha mão. Falei, mas que perfume delicioso. Ele falou, eu encontrei o Chico na farmácia e ele me cumprimentou e me abraçou. Então o perfume ficou nas mãos, na mão dele, né? Então isso que eu queria relatar, porque você falou do perfume e me veio a lembrança. E o Chico ainda falou, olha, Evandro, reza por mim, viu? Eu preciso de oração. Aí ele falou, mas Chico, o senhor precisa de oração? Eu falei, claro, meu filho, eu preciso de oração. Então era isso que eu queria falar. Obrigado, Doris, né, por ter trazido esse fato que vai realmente enriquecendo o nosso estudo, né? Isso que é muito importante. Com o relato de perfume com Chico, nós temos histórias realmente. Se nós for parar para falar aqui, nós ficaríamos aqui várias reuniões só falando sobre esse ponto do Chico, né? Inclusive, nesse caso de transcomunicação instrumental, tem um caso da irmã do Chico também, mas eu quis trazer esse do Coelho Neto para a gente trazer como informação e como as coisas, né, estão acontecendo e vão acontecer muito mais para enriquecer, né, essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Se alguém quiser fazer algum comentário, desculpe, Doris, eu não tenho... Obrigado, Gustavo, que a gente, como eu estou apresentando, eu não vejo a mãozinha levantada, então, por favor, vão... A Nélia agora também, ela ergueu a mão também. Obrigado, Gustavo. Nélia, por favor, Nélia. Professor, por que eu te perguntei isso sobre perfume? Porque uma pessoa comentou comigo que eles estavam no lugar e não tinha como ter acesso a perfume nem nada, e numa reunião eles sentiam um cheiro de rosas e tal. Só que eu, sinceramente, eu não tinha conhecimento disso, né? E eu fiquei meio, sei lá, eu acho que eu não acreditei muito, então eu queria ouvir de você. Por isso que eu te perguntei, porque eu gosto de saber. Assim, eu não conheço muito bem essa pessoa, e ela falou, e eu fiquei meio incrédula, né? Por isso que eu perguntei. Obrigada por me responder. Nada. Não, mas nem seria não foi uma resposta direta para você, Nélia. Já estava na minha programação trazer, que é importante. Sempre quando as pessoas falam de manifestações físicas, esse tipo de coisa, sempre fala nos perfumes, de local mal assombrado, as pessoas sempre falam isso, dão referência, dão relatos. Esse relato, olha que coisa maravilhosa que foi relatado pela Doris e tantos outros. A gente vê, né, pessoal do ESD comentando, amigos, que nem no teu caso, né? Isso acontece bastante, né? E não só com cheiros de rosa, como eu disse, tem aquelas pessoas que sentem um cheiro mais forte, mas um cheiro não muito bom, né? E quis trazer desses casos aí da parte de TCI, né, transcomunicação instrumental, que é uma coisa muito difundida. Como eu vou repetir novamente, desculpe se eu for muito repetitivo, da Sônia Rinaldi. Ela tem um trabalho muito bom. Professor, com licença. Oi. Agora tem a da Graça em aberto aqui. Vai me passando, Gustavo. Graça, por favor. Zé Roberto, boa noite. Boa noite, Sabe o Graça. que é? Eu vi um vídeo da Sônia Rinaldi há um tempo atrás. Ela já está fazendo trabalhos com imagem. Não sei se você já viu. Sim. Eu achei muito interessante, mas realmente ela não é espírita, né? Eu acho que ela é uma pesquisadora mesmo, né? Não sei. Isso, Pelo que ela fala lá, parece. Como tantos outros, né, que a gente vai ver hoje no estudo das mesas girantes, pessoas do passado, né, que realmente fazia a pesquisa séria, né? Isso que é importante, né? Não importa, né, se a pessoa é espírita ou não, mas sendo uma pesquisa séria, e não para defamar o espiritismo, nada, e realmente para trazer informação, realmente a Sônia Rinaldi, ela é uma simpatizante, mas ela não se considera, não se fala espírita, né? Mas ela está fazendo um trabalho
né, Graça? Está fazendo um Sim, trabalho que está corroborando muito com a doutrina espírita, né? Que é muito interessante. Como eu disse, os russos também são muito adiantados nessas pesquisas. A finalidade dele não é a doutrina espírita, são outras coisas lá que eles estão atrás. Mas vai contribuindo, né? Só vão sim. fortalecendo o que Kardec já descobriu há 150, 170 anos atrás. Alguém levantou É o mais a Zé mãozinha? Roberto. Professor, foi eu que Não, levantei só. agora. Tá, É. então deixa. Então, professor, só comentar sobre a Sônia. Eu acompanho a Sônia assim faz muito tempo, a Sônia Ah, que Rinaldi. legal, que legal. Eu como engenheiro eletricista, eu acompanho porque ela trabalha com muita questão eletrônica, assim, com Sim. transistores, né? É, então, é um transmissor de vários aspectos de imagem, então ela já faz captação de imagem, está bem avançada. Eu até compartilhei aqui no chat nosso aqui o portal dela, né, que é ipati.org. É bem legal, Legal. lá tem bastante informação interessante para o pessoal consultar, pesquisar sobre ela. Isso, Era, bacana. era, era isso. Ah, legal, obrigado, Gustavo. Você vê que eu trouxe isso, né? Você vê como estão surgindo tantas informações, isso é importante, né? Como a Graça comentou, não necessariamente a pessoa você tem que falar espírita, mas está fazendo um trabalho sério, nós temos que valorizar esse trabalho sério, está nos mostrando. E só para a Zé gente. Roberto. Oi, Graça, por favor. Então, ela já tem até um documentário, um trabalho desse publicado fora do Brasil. Ela disse que já tem muito trabalho dela publicado, assim, mostrado, e tem já até pelo Amazon, no site da Amazon parece que já tem. Eu vi há pouco tempo uma entrevista dela, ela fala muito com uma outra jornalista, e ela disse isso, mostrou inclusive o documentário a respeito das imagens captadas, né? E ela fala mesmo que o telefone toca de lá para cá, né? E eles é que têm a tecnologia, eles que estão desenvolvendo essa tecnologia, né? Do lado de lá. Ela disse isso há pouco tempo, quando eu vi um vídeo dela. É só mesmo por É, curiosidade. eu não vi, mas vamos fazer uma reflexão. Como está avançando essa tecnologia? Imagina daqui 30 anos o que vai acontecer, né? Vai ser muito interessante, né? Eu acho que nós vamos descobrir isso de lá para cá, tantas coisas que a gente vai ver um contato mais afinizado com o mundo espiritual através dessas tecnologias que estão acontecendo, essas pesquisas que estão acontecendo aí, as televisões 4K da vida. Imagine daqui 30 anos o que vai acontecer. As previsões são muito otimistas quanto à fixação realmente da doutrina espírita, né, desses fenômenos que vão realmente se mostrar para todos nós, como não algo sobrenatural, que nós sabemos disso, mas a maioria da população vão ver isso como uma coisa bem natural, né? E isso a tecnologia vai trazer bastante. Imagina daqui 30 anos, né? Mais alguma mãozinha? Olha, interessante, muito bom. Professor, Zé, Oi, oi. É o José? José, Opa, José. aquele livro da Valquíria Kaminski tem uma passagem, né, que você está falando do cheiro bom, cheiro ruins. E tem uma passagem lá que ela fala a respeito do cheiro ruim. Diz que a mãe dela, né, a mãe da Valquíria Kaminski, nesse livro ela conta a história, que sentia os cheiros, né, sentia os cheiros ruins, e ia lá e dava banho em todas as crianças, achando que a criança estava suja. E até que um dia ela relata também que numa reunião mediúnica o espírito estava muito bravo, né? Porque cada vez que ele aparecia por perto lavava todas as crianças para tirar a sujeira dele. Então é só para relatar isso aí, para enaltecer também. Obrigado. Eu não vi esse livro, né? Muito obrigado, José. Isso é importante, gente. Os relatos de vocês só
engrandece, não de engrandecer, né, mas enriquece, desculpa a palavra acho que mais apropriada, as nossas reuniões. Isso é muito interessante, nós vamos aprendendo um com os outros aqui, né? A questão de eu, a Ana, tá tomando frente aqui das nossas reuniões, é porque precisa ter alguém para organizar, alguém para fazer alguma coisa, mas nós aprendemos demais com o enriquecimento que vocês trazem, né, para as nossas reuniões. Obrigado, viu? Podemos continuar? Então, vamos ver agora as mesas girantes, né? Antes de a gente passar o próximo slide, deixa eu passar. Então, você vê que nada acontece por acaso, né? Jesus já havia prometido o Consolador, e na época apropriada em que a humanidade estava preparada, vieram os fenômenos demonstrar a existência do mundo dos espíritos, né? E aconteceu no século XIX, nada é por acaso, quando a humanidade estava já preparada para receber as informações. Porque se viesse muito tempo antes, não teria o enriquecimento que teve. Se fosse muito depois, já seria tarde, né? Porque nós sabemos que o fenômeno espírita acontece, né? Vamos repetir, desde que o homem está na Terra. E, por outros nomes, né? Até que chegou o momento em que a espiritualidade entendeu e fez um trabalho para que nascesse uma doutrina diferente, que seria a doutrina espírita. Na época da Revolução Francesa, grandes personagens, pintores, cientistas nessa época apareceram, o iluminismo apareceu, então foram trazendo informações e a espiritualidade já tinha planejado, e que bom que Kardec, né, e Polité, Leon Denisard, Rivaio tinha aceitado, né, nosso grande irmão Kardec ter aceitado, que fez um trabalho maravilhoso na elaboração, na decodificação, na codificação da doutrina dos espíritos, né? Kardec, ele não cansa de relatar que realmente os ensinamentos eram dos espíritos. Lógico que ele, indo lá para puxa vida, fugiu o nome, com Pestalozzi, aprender realmente o seu método, né? E ele é um grande pedagogo, o Kardec, né? Mas vamos falar. Então, é um grande marco, né, do início da doutrina espírita, o episódio de Hydesville, e depois as mesas girantes, né? Então, nada é por acaso, tudo estava preparado, a espiritualidade preparou, e a gente percebe que essas manifestações físicas que houveram no passado foi importante para que se mostrasse, olha, tem algo diferente, tem algo que existe alguma coisa diferente, para que houvesse, né, pesquisas, houvesse trabalhos, antes do professor Rivaio, né, antes dele, né, houveram tantos trabalhos, principalmente nos Estados Unidos, né, depois prorrogou para a Europa, e aí veio aguçar, através dos amigos de Kardec, nós já vimos isso, as mesas girantes. Mas vamos um pouquinho antes disso, né, de Hydesville, das Irmãs Fox, né, que é um grande marco do Espiritismo, né. Então, em 1848, em 31 de março de 48, na aldeia de Hydesville, localizado, né, no estado de Nova York, né, aconteceram alguns fatos lá em Hydesville que chamaram a atenção de todos. O que foi isso, né? O que aconteceu, né? Com certeza, vocês já viram isso, não vamos ser repetitivos, né? Mas é importante, quem não viu, a gente relembrar. Aqui está na Arthur Conan Doyle, na História do Espiritismo, ele traz isso, né? Que nessa aldeia morava a família Fox. Antes disso, tinha outra família que também tiveram essas manifestações, mas ficou marcado as irmãs Fox, né? Margaret e Kate Fox, de 14 e 11 anos, eles tinham outros filhos, né? Agora é bom a gente relembrar que essa idade aqui, com os manuscritos, os estudos descobertos recentemente, pode-se até questionar a idade dessas meninas, mas não vem ao caso, né? Importante que elas fizeram esse trabalho, né?
Então, eles tinham os outros filhos, né? O John e a Margaret, mas o foco dessas manifestações estava com a Margaret, que é a Meg, né? E com a Kate Fox. Então, aqui é uma foto, né, da cabana onde morava a família Fox, né? Então, o que aconteceu, né? Começou barulho, som, ruídos, né? Existia uma força naquele momento diferente querendo se comunicar com as meninas. No começo eles achavam que era coisa da madeira estalando, não dava tanta importância, mas as coisas foram aumentando, foram acontecendo, até que... Né? Então, as irmãs Fox, principalmente a Kate e a Meg, não se importavam, né? Mas aí começou os barulhos, batidas, os móveis se arrastando. E então aí as meninas não queriam mais dormir sozinhas. Pai, mãe, não quero mais dormir. Está acontecendo alguma coisa aqui no nosso quarto que está nos assustando. No começo, não. Mas aí sim, então... Mas o que será? Então, em 31 de março, esse é o marco, né, de 1848, a Kate, ela desafiou, ela falou para essa força invisível, né, pé rachado, depois não vamos entrar em detalhes, né, para a gente não perder muito tempo, né. Ela desafiou a força invisível, ó, eu vou fazer aqui bater com as mãos. Então, ela batia com as mãos, a resposta era imediata, um estalo, um golpe era ouvido, o que ela fazia na parede se repetia, né? Então, aí é interessante, né? O início da telegrafia foi o primeiro telégrafo espiritual existente, né? E tudo que a menina Kate fazia, aquela força, entre aspas, invisível, repetia. Então eles perceberam que aquela força invisível podia ver e ouvir, né? Ver e ouvir, porque era uma força inteligente ali que estava querendo se comunicar, já não por acaso, para mostrar que havia algo diferente, né? Então, aí a família Fox, né, os pais, chamaram os vizinhos, apareceram outras pessoas, né? E começaram a fazer perguntas, e as perguntas eram respondidas de forma inteligente, até que se criou um alfabeto, uma maneira, né? Um código, né? Uma batida seria letra A, 2 batidas a B, e assim por diante. Então, eles estabeleceram aí um código de comunicação com aquele espírito. Então, descobriram que ele havia sido assassinado ali naquela casa, né? Que era uma adega que foi enterrado, e o espírito se identificou como Charles B. Rosman. Então, tudo isso para identificar uma força invisível que eles não sabiam o que era, mas que eles e toda a vizinhança, opa, tem algo diferente aqui, é algo inteligente, porque aí criaram-se, né, uma forma daquele código e ia respondendo todas as perguntas que eram feitas, né? Então, depois de algum tempo, resolveram escavar a adega, né? E no começo encontraram vestígios, e depois de 50 anos que havia passado esse episódio, uma ossada de homem, né? Na época, não identificado homem ou mulher, mas uma ossada de um ser humano foi descoberto, né? E, por acaso, eles assimilaram e vincularam àquela pessoa assassinada na adega. Então, vários fenômenos desse tipo passaram a ocorrer em outras cidades, em outros países, em outras famílias, né? Renomadas pessoas, tanto na América ou na Europa, estudaram com rigor e profundidade esses fenômenos, sendo sempre comprovada a veracidade dos fatos. Aqui é interessante, né, como nós comentamos antes, né, eram juízes, pessoas sérias, que estavam em busca de desmascarar aquilo como uma fraude.
Então, eles não encontraram nenhuma fraude, nenhuma falcatrua naqueles eventos. E eles começaram, nos jornais, na mídia, a defender aquilo como uma verdade. Até as meninas, a Kate, a Margaret, foram no Carnegie Hall fazer esse tipo de trabalho. Então, começou na mídia americana e depois para a Europa, todos aqueles fenômenos que acontecia. Aí depois as meninas tiveram problemas, depois a gente não vai aqui entrar em detalhes para não comprometer, né, a nossa reunião, mas é interessante, quem quiser estudar mais isso a fundo, existe várias literaturas, principalmente o que é o Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, tem muitas informações sobre as irmãs Fox, lá os episódios de Hydesville, porque foi um marco da doutrina, o início da doutrina espírita, um marco moderno, né, dos fenômenos espíritas. Algum comentário? Alguém quer ilustrar antes de nós continuarmos? Não? Só uma curiosidade, né, Roberto? Uma curiosidade só. Eu só fiquei sabendo depois que você começa a ler mais, você vai que eles não descobriram esse corpo, né, imediatamente, porque ele não estava enterrado no chão, e sim Estava na parede. parede. Né? Só um detalhe que Não, levou um legal. tempão para descobrir isso. Não, Obrigado. obrigado, não, Zé. Não, realmente, depois, quando eles foram, o corpo foi colocado na parede, depois de vários tempos depois, eles descobriram isso, né? Então, é interessante. E é bacana, quem quiser ir a fundo, né? Tem muita informação, né? Tem vários livros que detalham, enriquecendo, né, esse trabalho das famílias do episódio de Hydesville, o que aconteceu com as meninas, depois os problemas que elas tiveram, com os outros filhos também, com os pais. É muito interessante isso, né? É que nosso estudo não compreende a gente fazer uma apresentação mais detalhada, né, disso. É só como um pincelar de como iniciou, porque as mesas girantes também foram muito importantes, né? Kardec dá muita importância, né? Como um marco do início da doutrina espírita, as mesas girantes, as mesas dançantes, como queiramos chamar, né? Então, o episódio Hydesville paira certa dúvida sobre a identidade do morto, a gente vê também isso com detalhe. É possível que seu nome fosse outro e os espíritos que dirigiam esses fenômenos não teriam permitido que fosse revelada a sua verdadeira identidade, então significando que nem todos os espíritos podem revelar. E é importante, as comunicações não limitaram as irmãs Fox, se espalharam rapidamente para chamar a atenção dos homens sobre a existência do mundo dos espíritos. Então aí, esse é importante, realmente esse fenômeno de Hydesville, esses ruídos, pancadas, batidas, né? Como queiramos chamar, os raps, que é em inglês, né? Isso aí foi importante, porque chamou a atenção, né, da América e da Europa sobre um fato novo, e um fato que era dirigido inteligentemente. Então, isso foi que propiciou, a gente vai ver muito isso nas mesas girantes, propiciou que Kardec estudasse a fundo esses fenômenos físicos, né, e saísse essa maravilhosa doutrina que é a doutrina espírita. Quem levantou a mão, por favor? Alguém levantou a mão ou chegou na sala? Professor, acho que alguém chegou na sala. Ah, então tá bom. Podemos continuar? Alguém que quer fazer algum comentário? Podemos ir para as mesas girantes? Então vamos lá. As mesas girantes, né? A gente pegando o livro dos médiuns, quem leu, com certeza leu lá, é pequeno o que Kardec coloca sobre as mesas girantes, porque essa não é a grande finalidade com os livros dos médiuns, mas é muito importante. Ele cita lá Tertuliano. Então, fizemos uma pesquisa de Tertuliano para a gente saber, porque se Kardec colocou, é importante, né? Quem foi Tertuliano, né? Ele nasceu em Cartago, que hoje é a Tunísia, em 150... Isso é
provável, 155 a 222, e é um dos mais importantes escritores eclesiásticos da antiguidade. Tertuliano, um dos mais importantes e original dos escritores latinos, nasceu por volta de 155 em Cartago, né, hoje Tunísia, filho de pagãos. Formou-se como jurista e exerceu advocacia em Roma. Converteu-se ao cristianismo por volta de 193 e ficou morando em Cartago, né, pondo a sua erudição a serviço da fé. Então, para a gente ver que o fenômeno espírita é antigo, o que Kardec cita, né, no livro dos Médiuns, das mesas girantes, que Tertuliano já falava, então o que Tertuliano já nos dizia, né? Para a gente ver que isso, o fenômeno é bem antigo, né? O que Tertuliano falava? As mesas falavam, giravam e dançavam muito antes das existências dos fatos acontecidos na América e Europa, que pretende ter-lhes dado origem, que não foi o caso, não foi a origem lá, depois de Heidsville, as mesas girantes na França e na Europa. Esse baile de mesas já era célebre em Roma, nos primeiros séculos de nossa era. E eis como no capítulo 23 da Apologética, é um nome difícil, Apologética. O que é apologética? Que Tertuliano dizia que a fé pode ser comprovada pela razão. Aí já tem né, que Kardec nos fala, né, da fé raciocinada, né? Tertuliano já falava na sua apologética, que a fé, o que é apologética? A fé pode ser comprovada pela razão. Kardec já falava a fé raciocinada, né? Exprimia-se, né, falava Tertuliano ao falar dos médios do seu tempo. Está lá, em volta de 150, 200 depois da era cristã, né? Que Tertuliano falava? As cadeiras e as mesas que profetizam são um fato vulgar. Então, também está lá, depois, se alguém pesquisar também a apologética de Tertuliano, vai encontrar muitos detalhes sobre isso. Então, observa-se a esse respeito que os espíritos modernos jamais pretenderam ter descoberto ou inventado as manifestações. Não. Foi no momento oportuno para fazer a decodificação da doutrina espírita, né? Ao contrário, tem constantemente proclamado a antiguidade, né, que é bem antigo, e a universalidade dos fenômenos espíritas. E a própria antiguidade é um argumento em favor da doutrina, demonstrando que ela tem o seu princípio na natureza e não resulta de uma combinação cismática. Isso é muito importante porque se esses fenômenos fossem descobertos lá por Kardec, lá na França, na Europa, Estados Unidos, fala, não, isso aqui pode ser embuste. Não, mas isso é antigo. Podemos ver Platão, Sócrates, no povo egípcio. E aqui, hora que Kardec lembra bem Tertuliano em Roma. Então, isso é muito importante e vem fortalecer a doutrina espírita, né? Os que pretendem opor-lhe tal circunstância provam que falam sem conhecer-lhes os princípios, pois, de outro modo, saberia que o espiritismo moderno se apoia no fato incontestável de que se encontra em todos os tempos, entre todos os povos. Isso é importante. Esse espiritismo moderno inicia-se com Heidsville, depois das mesas girantes, mas isso sempre existiu. É só a gente buscar, estudar Platão, estudar Sócrates, o povo egípcio, Roma, através de Tertuliano e tantos outros. É só nós pesquisarmos que nós vamos encontrar muito desses fatos que aconteceram na antiguidade. Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos prosseguir? Pois não? Eu vou fazer uma pergunta, Zé Roberto. Quem, a Nélia? É a Nélia. Quando foi as mesas girantes, quando eles faziam aquelas perguntas que faziam os toques, foi na mesa girante ou não? Sim, nós vamos ver, Nélia, realmente começou aí, né? Não, Nélia, não tem desculpa, não. Porque,
É porque eu fiquei confusa se foi aí ou foi em outra situação. Não, foi Então, aqui vamos sim. chegar lá. A parte de lá de Hydesville, com os toques, as pancadas, era muito demorado, né? Porque tem que fazer uma pancada, uma letra, outra, é muito demorado. Então, depois os próprios espirituais falaram, não, nós vamos mandar outra coisa para ser mais ágil. Aí começou as mesas girantes. Perguntava, respondia. Então, tem esses fatos, né, que surgiram, realmente foram com as mesas girantes. Nós vamos ver agora. Podemos continuar? Alguma outra pergunta? Alguma colocação? Vamos ver? Então, eu trouxe alguns slides, né? Quem quiser se aprofundar, esse livrinho aqui, As Mesas Girantes do Espiritismo, de Zeus Van Tuyl, é muito bom. Quem quiser realmente conhecer sobre o início do Espiritismo, sobre as mesas girantes, esse é um livrinho que realmente a gente pode pesquisar. É um trabalho muito bom de Zeus Van Tuyl. Então, em 1852, a Europa inteira viu-se envolvida com os fenômenos da mesa girante. Então, era uma diversão na Europa, em Paris, na França, e era uma diversão para todos. A sociedade se divertia, era um passatempo deles, essas mesas girantes, né? O que acontecia? Sob a ação de experimentadores, as mesas podiam se levar sobre um pé para responder às questões. Agitava-se em todos os sentidos, e algumas vezes se elevava no ar, sem que se pudesse ver a força que a mantinha assim suspensa. Então, realmente era um passatempo, é a diversão da sociedade parisiense, da Europa, na Alemanha, em todos os países europeus, né? Eram as mesas girantes, mas tudo já administrado, tudo preparado, tudo que era coordenado pela espiritualidade, né? Os fenômenos das mesas girantes passaram a fazer parte dos noticiários, em muitos casos de forma irônica. Então, essa é uma gravura apresentada nos noticiários da época na Alemanha, para mostrar como as pessoas se reuniam em torno de uma mesa para fazê-la se mover. Está lá no Zeus Van Tuyl. Então, experiência com as mesas girantes na Alemanha em 1853. Eu trouxe umas gravuras irônicas que eu achei muito interessante, né? E é bacana, eu gostei, eu quis trazer para todos nós, né? Então, tinha as anedotas e sages na imprensa da época. Tem essa daqui. Dissesse que a vossa cozinheira vos furtou, mas e as provas, senhor comissário? Eis a mesa da cozinha, que está pronta para depor por escrito. Então, era uma sage que tinha. Você vê como estava tão engajada na sociedade, principalmente parisiense, né? As mesas girantes, que já tinham até anedotas e sages. Tem uma aqui muito interessante, que eu fiquei rindo sozinho. Não é essa ainda, né? Senhor, já que não sei ler, diga-me então, o que a mesa acaba de escrever? Ela escreveu que Batista é um maroto e que bebe meu vinho. Então, continua a sage. Tem uma sage, ver se eu acho aqui, se eu trouxe os slides, que é muito interessante. Essa daqui, ó. Jovem mesa de exterior simpática que fala várias línguas e conhece um pouco de aritmética e muitas histórias. Pede lugar de intendente de finanças, está pedindo emprego. Olha, você vê como era muito divulgado, né? Era o trabalho, era a diversão da época, essas mesas girantes. Então, e os jornais, principalmente os franceses, criavam essas anedotas, essas sages, como hoje na França ainda existe, né? A imprensa faz muita sages, principalmente do povo islâmico, né? Que teve até um problema no anos passados, né? Mas é bem interessante como a mídia da época estava muito influenciada sobre tudo isso, né? Então, até sage saía, né, nos jornais. Então, eu quis trazer esses slides, que eu achei muito interessante, muito divertido, né? Como os jornais parisienses, né, davam importância, né, a esse trabalho, né?
Então, as mesas girantes eram movidas por uma força inteligente, sem dúvida, né? Porque esse era o trabalho no qual chamou a atenção dos amigos de Kardec e relataram para ele, e ele... Então, vamos lá, continuando aqui, né? A moda das mesas dançantes, as mesas girantes, teve por efeito fazer numerosas pessoas refletir e desenvolver consideravelmente a nova ideia. Então, uma nova ideia que estava surgindo, então, aquele fenômeno físico, as pessoas refletiram, mas o que está acontecendo? Porque a maioria, lógico, como brincadeira, como diversão, né? Uma diversão da sociedade. Mas por quê? O que faz? O que faz com que essas mesas subam, desçam, respondam, pairem no ar, caiam, quebram? Então, isso chamou a atenção, né? O próprio Allan Kardec era, no início, aqui não era Kardec, né? Era ainda o professor Rivail, aqui ainda não era Kardec, né? O próprio professor Rivail, vamos falar assim, era, no início, muito cético face aos fenômenos espíritas, mas foi convencido da veracidade dos fatos, né? Foi convidado pelos amigos, Baudin, entre outros, e o convidou. Eles participavam dessas mesas girantes, e convidou, mas ele falou, não. Por quê? Kardec, ele estudou muito, além de ser um excelente pedagogo, vários livros de matemática, aritmética, gramática. Kardec foi muito atuante como pedagogo na França, né? Depois que dos fatos espíritas que ele se torna, né, Allan Kardec. Então, ele estudou muito o magnetismo de Mesmer, né? O mesmerismo, né? Que era o alemão Mesmer. Então, ele estudou bastante. Então, ele achou, não, aquilo é parte de magnetismo, algum efeito magnético que faz com que as mesas subam, desçam, rodopiam, façam qualquer tipo de coisa, responda através do magnetismo. Mas ele viu que não, que existia um fato inteligente ali. Se tinha um efeito inteligente, o fato era inteligente. Aí ele começou a estudar, a fazer um estudo sério com médios, com mais de 1.000 centros em toda a Europa, traduziu essa maravilhosa que é a doutrina espírita, um trabalho muito sério que nós já vimos, nós estudamos, e quem não estudou, puxa vida, é muito importante estudar a história da doutrina espírita, o trabalho que Kardec fez, a dimensão. Eu sou muito fã desse nosso irmão Allan Kardec, porque fez um trabalho maravilhoso em que nos mostra, né, essa nova doutrina que é a doutrina dos espíritos, nos mostra o mundo espiritual como ele é, né? Alguma pergunta, algum comentário? Podemos continuar? Zé Roberto, Oi! é eu de novo. Opa, não pode, por favor. Não, mas eu fico pensando assim, as charges aí, as piadas, elas são até engraçadas, né? Mas a Sim. gente vê que a pessoa não assim, não teve o trabalho, não teve, talvez a curiosidade, era uma questão tão, até de ignorância mesmo, né? No fundo de tudo, a ignorância, uma falta de desejo de compreender a coisa, ou de se aprofundar, que o Kardec teve. Muito interessante. Eu também sou fãzaça do Allan Kardec, porque ele foi, Dois. assim, porque, assim, a gente sabe que ele sofreu depois também. Sim. Ele fazia parte de uma sociedade, né, de cientistas e tudo mais, e depois muitos, né, passaram a criticar e tudo mais. Ele sofreu ali, sofreu, né, pelo envolvimento sério que ele buscou trazer, e o conhecimento, e que acaba que aqueles que não tinham esse interesse
por preguiça também, eu acho, ou por falta de interesse só mesmo, acabavam menosprezando ou até criticando, fazendo piada, né? Ele sofreu muitas dificuldades por causa disso. Então, é muito impressionante que ele tenha vindo já preparado, né? Como lá o nosso livro que a gente está lendo, né, no começo do século XIX, ele já veio, ele inclusive ajudou a trazer o Napoleão, né, para cumprir um papel aí no mundo, e depois Napoleão acabou se perdendo lá, a gente está ouvindo naquele audiobook, mas é um homem fenomenal. Nossa, sou fã também dele, Zé Roberto, uma coisa maravilhosa que esse moço fez. Só isso, só um comentário. Obrigado, Gato. Mas é verdade, eu também sou fã número 1 dele, porque foi um trabalho maravilhoso. Quem já teve a curiosidade, vamos falar assim, no começo, a curiosidade de estudar Kardec, pegar também a biografia de Kardec por Zeus Van Tuyl, também o mesmo que escreveu o Espiritismo, as mesas girantes do Espiritismo, é maravilhoso. O que Kardec, foi dito, o que realmente, o que teve de detrator, o que ele sofreu, e ele não desistiu em nenhum momento. A sua esposa, Emile Boudet, também o ajudou muito. Lógico que em alguns pontos ele ficava triste, lógico, cansado fisicamente. O que é mais que a Graça falou é verdade, né? O trabalho que ele fez foi maravilhoso, a dedicação e a preparação que ele já tinha, né, como espírito, e a preparação que ele teve como professor Rivaio, se preparar nada por acaso, ir lá no Pestalozzi, o trabalho que ele fez como pedagogo na França, as coisas que foram acontecendo, a seriedade com que ele encarou os fatos das mesas girantes, quando a maioria, como a Graça comentou, é uma verdade, a maioria levou tudo na parte da brincadeira, era uma diversão para a sociedade parisiense, para a Europa. Não, ele realmente viu ali uma coisa séria, um assunto sério, uma nova doutrina que estava surgindo. Olha o trabalho que ele teve. Realmente ser muito fã, é poliglota, falava fluentemente 8 idiomas, porque o trabalho que ele fez não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha hoje, né, essas computadores, tudo por carta. Ele redigia as perguntas para foi um trabalho depois de tabulado, mais ou menos 1.100 na toda a Europa, na América, nos Estados Unidos. A universalidade das respostas, foi um trabalho, né, de tabulação, a esposa o ajudou muito, ele fez um trabalho sério com vários médios, vários centros espíritas, vários países diferentes, e montou. Olha as perguntas, as 1.019 perguntas do Livro dos Espíritos, olha o ensinamento que trouxe, que coisa maravilhosa. Isso, as perguntas foram todas feitas por ele. Lógico que o plano espiritual contribuiu muito, mas ele poderia ter desistido. Com certeza também existia um plano B. Se Kardec, como todos nós temos a nossa responsabilidade, temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos desistir das nossas responsabilidades. E Kardec não seria diferente, mas ficamos muito felizes por ele ter aceito, né? Ele estava preparadíssimo para fazer a decodificação da doutrina espírita, né? Que coisa maravilhosa, né? Vamos continuar? Então, pontos relevantes mencionados por Kardec com relação às mesas girantes, né? É importante que, no Livro dos Médiuns, o Kardec traz pontos relevantes para o nosso conhecimento, que nós temos todos está realmente estudar e entender o que Kardec trouxe para nós, né? Então, o que ele nos mostrou? Para que o fenômeno se produza, faça mistério a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médios. Então, precisa ter médios, isso é importante. Falou, olha, para que ocorra esse fenômeno das mesas girantes, precisamos ter médios. Isso é muito importante. Como nós vimos
na reunião passada das manifestações físicas, dos fluidos, né? Fluidos do mundo espiritual, lembra do ectoplasma, dos fluidos da natureza, das plantas, dos animais, né? Então, isso é muito importante, mas precisa ter um médio para que tudo isso ocorra, né? Para que aquele fenômeno das mesas subirem, descerem e girarem aconteça, precisa ter um médio. Isso é muito importante, que já Kardec traz para o nosso ensinamento. Ele também traz. O número dos cooperadores em nada influi, então não é a quantidade, né? Vamos falar assim, é com relação à qualidade. Então, a quantidade de cooperadores, de médiuns que estarão ali trabalhando, não vai influir no resultado final da manifestação física. Isso é muito importante para que a gente compreenda, nós que estamos estudando o livro dos médiuns, compreendamos os ensinamentos que serão trazidos a seguir, né? E ele também nos traz. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Pode ser mesmo ser mais prejudicial do que útil, porque Kardec, na obra da doutrina espírita, vai nos ensinar, todos nós somos médiuns, mais ou menos médios. Só que tem uns que têm mais ostensividade do que outros. Mas todos nós somos médios, porque a mediunidade do ser humano. Então, a gente que depois vai estudar lá a glândula pineal, eu ainda falo epífise, né? Mas eu sou mais antigo, né? As pessoas, porque é a mesma coisa, glândula pineal e epífise é a mesma coisa. As pessoas falam glândula pineal, né? Eu ainda falava epífise, mas eu estou aderindo a falar glândula pineal. Então, todos nós temos a glândula pineal, que é feito já um estudo também sério sobre ali a mediunidade. Mas temos que tomar cuidado, isso é muito importante, né? Que Kardec nos alerta, ó. Cuidado que algumas vezes pode ser prejudicial, mais prejudicial do que útil, porque como todos nós temos a nossa mediunidade, depois ele vai alertar mais para frente, o importante, a nossa moral vai definir o que nós vamos fazer com a nossa mediunidade. Porque nós podemos ter uma mediunidade bastante ostensiva e não usar do modo adequado, né? Então, realmente, isso é muito importante que Kardec nos alerta, né? E ele também nos alerta. Sobre esse aspecto, os médiuns gozam de maior ou menor poder, que falamos, né? Não poder de poder da mediunidade, né? Porque uns de nós são mais ostensivos ou não. Aí ele continua produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados, mais ou menos grandiosos, né? Grandiosos não na palavra de ostentação, mas grandiosos de o que vai realizar com aquela nossa mediunidade, com aquele fenômeno. Aí ele continua, muitas vezes um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Então, isso é muito importante, né? Um médium é melhor que o outro, não. E não significa, né? Porque também nós temos que tomar muito cuidado para nós não... A questão de mediunidade, depois nós vamos estudar com detalhes, não ficarmos fascinados com isso. Ah, eu sou um poderoso médium, só vem a passividade comigo, aqueles espíritos de maior calibre, de maior inteligência, não. Essa questão de mais poderoso é o que nós produzimos com os fluidos que nós manipulamos, né? Então, o que ele fala? Ó, basta de colocar as mãos na mesa para que no mesmo instante ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. Isto está dentro tudo nos fluidos que nós estamos manipulando junto com a força inteligente, porque no que nós vimos na reunião passada, para que um espírito possa fazer todo esse movimento, precisa ter um médium. Então, isso é muito importante. Algum comentário? Alguma dúvida? Podemos continuar?
Então, vamos lá. Que Kardec também nos orienta. Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. Quando numa reunião se quer experimentar, devem todos, muito simplesmente, sentar-se ao redor da mesa e colocar-lhe em cima, espalmadas as mãos, sem pressão, nem esforço muscular. Então não precisa. Então nós vamos numa reunião. Qual a existência da faculdade mediúnica? A experiência vai nos revelar. Então, sentava-se, né, quantos médiuns pudesse ser, 4, 5, 6, com as mãos espalmadas em cima da mesa, sem pressão, sem esforço muscular. Porque aí o fenômeno, porque é manipulação de fluidos. Não precisa eu ali forçar, não é o esforço físico, é a manipulação dos fluidos. Então, um simples toque, já eu posso movimentar a mesa. Então, e que ele alerta. A princípio, como se ignorasse as causas do fenômeno, que não conhecia o fenômeno, recomendava-se muitas preocupações, que depois se verificou serem absolutamente inúteis, tal como, por exemplo, a alternação do sexo. Então, eu colocava um homem e uma mulher, porque isso vai dar melhor trabalho na mesa girante, na reunião em que vai movimentar a mesa. Não é necessário disso. Kardec verificou no seu estudo e falou, não precisa. No começo achava-se que isso era importante, mas não. Tal também o contato entre os dedos mínimos de diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia ininterrupta. Se eu encostar os dedos mínimos, vai haver uma transmissão de energia, a gente vai conseguir movimentar melhor essa mesa. Kardec, depois do estudo, fala, não precisa nada disso, porque nós estamos movimentando os fluidos. Fluidos, 3 tipos de fluidos, não é esse contato físico, né, tanto do sexo feminino ou masculino, isso não adianta para nada, né? Ele fala, essa última preocupação parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Então, achava-se, né, que o próprio Kardec achou isso, né, através do magnetismo. Depois, a experiência lhe mostrou a unitilidade. Então, não precisava nada disso para que a mesa fizesse todas aquelas manifestações físicas, né? Aí ele fala, olha, uma coisa importante, a única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, né? A tranquilidade, a harmonia, o absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito se faça esperar. Então, isso olha, tranquilidade, harmonia, afinidade, silêncio, paciência, porque ele fala, pode acontecer que esse fenômeno se produza em alguns minutos, mas pode tardar meia hora, 1 hora. Isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. A força mediúnica é aquela que nós falamos, né? Como nós temos a flexibilidade, a força de manipular os fluidos. Algum comentário? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Outra coisa que Kardec alertou, né? 2 causas contribuíram para que pusesse de lado as mesas girantes, porque depois de algum tempo, se esqueceram as mesas girantes, né? Como? Então a gente vai ver o porquê, né? Pelo que toca na gente frívola, aquelas que queriam brincadeira, só estava querendo se divertir, a causa foi a moda. Era o modismo da época, da sociedade, como diz parisiense e europeia, né? Então era o modismo, ó, vamos hoje nos reunir, é o happy hour da época, né? Vamos falar mais assim, é o happy hour da época, ó, vamos reunir na casa, em algum lugar, algum bar, e vamos brincar com as mesas girantes, né? Então era uma causa frívola, brincadeira. Então, que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento. Então,
Uma foi isso. Então, era divertimento, passou a moda, acabou, deixou de lado. Kardec, né, nos alertando. E ele fala, quantas pessoas criteriosas e observadoras, o que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo de sério, destinado a prevalecer, passaram-se a ocupar-se com as consequências que o fenômeno dava, que eles deram mais importante do que o resultado. Eles estavam preocupados com a consequência, o que vai acontecer. Isso é muito peculiar, vai acontecer alguma coisa, o que vai acontecer comigo? Quais consequências se eu fizer isso? O que vai acontecer? Foi diferente de Kardec, que se preocupou com os resultados e dos resultados ele passou as consequências da coisa prática, do fenômeno prático. Ele previu que era uma veracidade, não tinha nada de falcatrua. Ele falou, puxa vida, esse é um resultado, é uma verdade, mas o que produz essa verdade? Foi aí que ele começou a pesquisar, participar de vários eventos sérios, e aí ele determinou, não, para acontecer isso, ele partiu da prática para a teoria, acontece isso. Aí ele formava a lei, e depois ele foi desenvolvendo, né? Muito interessante. Esse trabalho é maravilhoso do Kardec, né? Podemos seguir algum comentário? Então, foi por isso que as pessoas deixaram de lado as mesas girantes. Uma coisa que Kardec alerta que é importante, apenas, né, porque não precisa cor de mesa, tinta da mesa, tipo de mesa, grande, pequena, não precisa. Ele falou, o importante é apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso é que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. Então, aí o volume vai interferir bastante se os médios presentes naquele trabalho não tiver a força mediúnica que nós vimos quais são, né, de movimentar aquela mesa. Então, ele falou, isso é importante. No caso contrário, uma pessoa somente, até uma criança, pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante, ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de centro se mova. Então, ele já nos alerta a importância desse trabalho sério, do trabalho dos fluidos que deve ter dentro desse fenômeno físico, né? Que se tiver, no caso, ele dá o exemplo, só uma criança, uma pessoa, se tiver uma força, entre aspas, mediúnica adequada, vai movimentar uma mesa de 100 quilos, ao passo que, se não tiver essas condições, pode ser que 12 pessoas, 10, não vão conseguir movimentar uma mesinha de centro. Então, que o peso nesse íntere não vai ser um impasse, um empecilho para que se produza esse fenômeno, né? É interessante isso, porque é bom já Kardec trazer essa informação para nós, porque mais para frente, quando nós continuarmos o nosso estudo, isso vai ser muito relevante, que vai ter casos específicos que nós vamos entender o porquê disso, né? Então, foi um trabalho maravilhoso das mesas girantes para levantar, mostrar a doutrina espírita, e esse trabalho minucioso que Kardec fez, que vai mostrar para todos nós como é o modus operandi, né? Como é que funciona, quais forças que movimentam esse fenômeno mediúnico, né? Muito interessante. Isso vai nos dar know-how, dar conhecimento para que a gente possa continuar os nossos estudos. Algum comentário? Podemos continuar? Então, ele realmente nos coloca, né? Estando as coisas nesse pé, quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Então, vai ter aquele estalo. Quantos forem
estiver fazendo, praticando esse fenômeno, vai ter que ele estar lido. Sente-se como um frêmito, né? Uma tremura, um tremer um pouco, que é o prelúdio do movimento. Então, todos que estão ali vão perceber que vai se realizar aquele fenômeno, através do que Kardec, pelo trabalho que ele fez, o que ele descobriu, né? Até então, nesse ponto, que vai ter um pequeno, né? Que ele chama de estalido, vai ter um estalo ali da mesa, vai ter uma tremura, que significa que vai acontecer aquele movimento. Aí ele continua. Tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão. Então, você lá com a mão, não precisa toda a mão, os simples os dedos sobre a mesa, nós já vamos perceber isso, né? Então a gente vê que a mesa já quer se movimentar, todos vão sentir isso. Depois, o movimento de rotação se acentua e se acelera ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo, porque aí começa, os fluidos começam a se movimentar através da mediunidade de todos, e o Kardec falando, fica muito difícil de acompanhar, muitas das vezes, fica difícil de acompanhar um movimento que a mesa vai fazer, né? Então, aí ele continua, uma vez acentuado o movimento, pode afastar da mesa, que essa continua a mover-se em todos os sentidos sem contato. Você vê que é interessante, né, que depois que iniciou-se a manifestação, que já foram aplicados aquele ser inerte, não é aquele ser, naquela mesa, algo inerte, foram aplicados fluidos, não precisa mais ter o contato, porque quem está manipulando está usando daqueles 3 fluidos que nós vimos na condições de manifestação física, né? E vai estar aplicado e a mesa vai estar girando, subindo, rodopiando, fazendo todo o malabarismo, sem que não exista mais a necessidade, né, que ter o contato lá dos médiuns, né? Isso é interessante, porque a gente imagina sempre ao contrário, para que exista o movimento, nós temos que estar lá com a mão, os dedos em contato com o objeto para que ele se mova. Não necessariamente, e Kardec nos alerta, não necessariamente precisamos de tudo isso, né? Outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Então, vai acontecer que essas pancadas vão acontecer e a mesa não vai fazer nenhum movimento, bem similar ao que acontecia lá em Hydesville, os fenômenos lá que as pancadas, né, os toque-toque, né? Então, Kardec alerta. Isso pode também acontecer nas mesas girantes, porque o que aconteceu? Hydesville foi o início de toda a preparação desse trabalho do fenômeno espírita físico, né? Fenômeno físico espírita, para melhor dizendo, para que tivesse um conhecimento do que iria se processar. Ali foi uma fase inicial para que, olha, algo diferente, existe essa possibilidade através, não é nada sobrenatural, é uma coisa natural, aonde se usa os fluidos para fazer toda essa movimentação, essas batidas, né? Então, essas pancadas, às vezes, muito fracas, outras vezes, muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, onde nós estejamos fazendo aquele trabalho, nas paredes, no forro. Isso é muito interessante. Também nós precisamos, como nós comentamos, né, na semana passada, nós precisamos ter muito cuidado com essas pancadas, esses estalos, fracos ou fortes, como nós falamos, principalmente madeira, que as pessoas moram em casa de madeira, a madeira estala, a madeira com
o calor, essa expande, e ela dá aqueles estalos, mas é uma expansão física da própria natureza da madeira, o próprio concreto acontece isso. Então, muitas pessoas falam, está tendo um fenômeno físico em casa, as paredes começam a estalar, a minha parede de concreto começa a estalar. Não. Então, nós temos que ter muito cuidado, pois Kardec, detalhadamente, ele vai alertar sobre isso, não efetivamente nesses casos, mas depois a gente vai estudando em outras literaturas espíritas que pode acontecer esse tipo de coisa. E as pessoas, porque normalmente o que acontece? As pessoas acham que tudo é a parte espiritual. Não, existe a parte física também. E a gente vê que esses fenômenos físicos, a tendência é que diminuiu bastante. Foi muito importante, lá no século XIX, para que surgisse algo diferente, no qual pudesse fazer um estudo realmente importante, no caso o professor Rivaio fez, para a decodificação da doutrina espírita. Por quê? O que a gente percebe hoje em dia é mais a parte moral, a parte espiritual da doutrina. Porque isso é muito importante. Que a doutrina espírita, o que espera de nós? Que nós nos tornemos pessoas melhores, que a gente faça uma reflexão íntima para que a gente melhore. Então, isso é muito importante. E isso, a doutrina espírita veio trazer para nós, né? Fora da caridade não há salvação. Não veio dizer fora da religião não há salvação, fora do espiritismo não há salvação, não. Fora da caridade não há salvação. E nós, com a doutrina espírita, nos faz refletir muito sobre essa mudança íntima que nós temos que buscar. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, isso é muito importante. Nos amar do nosso estudo, da nossa instrução, né? Isso é muito importante, e a nossa fé raciocinada, que Kardec já relata, né? Já nos alerta sobre tudo isso. Então, para nós, né, já quase no horário, finalizarmos, como planejar os espíritos, os fenômenos de Hydesville repercutiria na Europa, despertando as consciências, e ao lado dos fenômenos das mesas girantes, prepararia o advento do Espiritismo. E quase no horário, nossa reunião de hoje. Espero ter trazido, né, um pouquinho desse conhecimento das mesas girantes, que é bastante interessante. Volto a frisar dois livros muito importantes, depois que nós estudamos as obras básicas, né, que é o Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, e As Mesas Girantes, de Zeus Van Tuyl. Gente, hoje vocês ficaram muito quietinhos. É gostoso quando vocês participam, mas temos 4 minutos aí, por favor. Por favor, Neide. Então, Zé Roberto, eu acho o seguinte, não há nem necessidade, a gente não tem como vivemos naquela época, então a gente nem tem como colocar uma experiência nossa nesse aspecto. O importante é que a aula foi muito boa, esclarecedora, e a gente enriquece mais o nosso conhecimento. Só tenho a dizer isso aí. Porque o que você falou, o que você leu, que está aqui no livro dos médiuns, são coisas assim que a gente não vivenciou, né? Então, para a gente, todo conhecimento é muito grato, muito gratificante. Era isso que eu queria falar. Boa noite. Obrigado, Neide. Eu procurei trazer um pouquinho da história também, que é importante nós conhecermos a história, de como surgiu, né? Porque muitas vezes a pessoa que não conhece a doutrina espírita acha que a doutrina espírita, desculpa a expressão, entre aspas, caiu de paraquedas aqui. Não. Foi um trabalho maravilhoso, inicialmente, lógico, da doutrina espírita, mas desse nosso irmão
professor Rivaio, depois Allan Kardec, fez um trabalho maravilhoso em nos mostrar essa nova ciência, né? Essa nova doutrina, que é a doutrina espírita. Então, a história, é muito importante conhecer um pouquinho a história da nossa doutrina espírita, Hydesville, as mesas girantes, né? O trabalho maravilhoso do Kardec, o que ele passou para trazer esse conhecimento para todos nós, né? O que ele se dedicou, a realmente trazer essa doutrina para nós foi maravilhoso, né? Mas falta 2 minutinhos, mais alguém quer fazer um comentário? Então, ok, Angélica. Então vamos, né? Quem pode, por gentileza, falta 2 minutinhos, encerrar para nós, por favor? Quem pode encerrar para nós? Eu encerro, Zé Roberto. Oh, Graça, Ninguém muito se obrigado. ofereceu, eu fui. Obrigado, Graça. Tá. Zé Roberto e meus companheiros de curso, vamos agradecer muito a Deus a oportunidade que estamos tendo, né, de refletir sobre essa doutrina, seu conhecimento, sobre Allan Kardec, todo o seu esforço, nos trazendo todo esse conhecimento que nos dá tanta resposta, admirando esse homem tão corajoso e tão persistente, que não se deixou levar por todas as dificuldades que ele enfrentou, mas ele não foi, vamos dizer, gado, né? Ele saiu fazendo o seu trabalho com toda a crença que todo o estudo dele, todas as observações trouxeram. Então, vamos agradecer muito a Deus por podermos estar aqui participando desse grupo, estudando com os nossos instrutores, com o Zé Roberto, a Ana, e agradecendo muito a Deus por isso, pedindo a Ele também que ilumine a todos nós, nos fortaleça, para seguirmos buscando aprender e, com isso, irmos nos tornando seres melhores, né, para ajudarmos também na evolução nossa e do mundo, né, onde nós vivemos. Que Deus nos abençoe a todos, graças a Deus, e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela presença de todos. Uma ótima Obrigada, semana. Zé Roberto. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Bom feriado Boa noite, obrigada. até dia 1º de maio. Tchau, obrigada, boa noite. Tudo de bom. Fica com Deus, gente.